Todos da sua família são cristãos? Uhum. Eu nasci numa família ortodoxa oriental. Mas os membros da minha família não são cristãos devotos. Eles não leem a Bíblia nem oram. Ah. E quando você aceitou a obra de Deus dos últimos dias? No verão de 2020. Na época, minha irmã Alba e eu encontramos um vídeo da Igreja de Deus Todo-Poderoso chamado Despertar do Sonho. O vídeo dizia que o Senhor Jesus já tinha retornado. Ficamos curiosas e baixamos o aplicativo da Igreja de Deus Todo-Poderoso e entramos em contato com os irmãos da igreja, que deram testemunho de como Deus Todo-Poderoso expressou verdades, realizou a obra de julgamento e formou um grupo de vencedores. Fiquei animada e li muito das palavras de Deus. Vi que suas palavras estavam cheias de autoridade e eram a verdade. E percebi que uma mera pessoa não poderia expressar tais palavras, que aquela era a voz de Deus e que ele é o Senhor Jesus retornado. Minha irmã e eu nos sentimos felizes e aceitamos a nova obra de Deus. Sempre nos reuníamos com os irmãos online para comunicar as palavras de Deus. Ah. Para nossa surpresa, quando nosso pai viu que nós participávamos dessas reuniões, mas não com os ortodoxos, ele disse que adorávamos um Deus diferente e traíamos o Senhor Jesus. O que você pensou quando seu pai disse isso? Que foi errado ele dizer isso. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, descobri que ele e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. Eles são Deus, fazendo obras diferentes em eras diferentes. Na Era da Graça, Deus assumiu o nome de Jesus para fazer a obra da redenção. Agora, nos últimos dias, Deus encarnou e assumiu um nome novo para fazer a obra de julgamento e purificação. Deus Todo-Poderoso é o nome de Jesus retornado. Eu não traía o Senhor Jesus ao acreditar em Deus Todo-Poderoso. Eu estava colhendo o retorno do Senhor e seguindo os passos de Deus. Mas meu pai não leu as palavras de Deus Todo-Poderoso, não reconhecia a obra de Deus e não sabia que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Você falou com seu pai sobre isso? Tentei explicar-lhe, mas ele nem me deu a chance de falar e insistiu em suas opiniões. E chegou até a me repreender. Ele disse que se nos visse lendo as palavras de Deus, bateria em nós. E que mesmo se fosse preso por nos matar de surra, o faria para impedir nossa fé. Fiquei chocada quando ele disse isso. Nunca imaginei que só para nos impedir de crer, ele nos agrediria assim verbalmente. Naquele dia, ele nos enxotou da casa e nós tivemos que nos sentar de pijama do lado de fora. Eu fiquei muito perturbada naquela hora e orei a Deus. Deus, estou me sentindo fraca, mas sei que preciso ser forte e suportar tudo isso. Não importa como meu pai me impeça, eu continuarei a crer em ti. Dá-me fé e força. Naquela hora, eu me lembrei das palavras de Deus. Você precisa possuir minha coragem dentro de si e ter princípios quando enfrentar parentes que não creem. Por minha causa, você também não deve ceder às forças das trevas. Confie em minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito. Não permita que quaisquer conspirações de Satanás se consolidem. Coloque todos os esforços em apresentar seu coração diante de mim e lhe darei consolo, paz e felicidade. Estas palavras aqueceram meu coração e me ajudaram a me recompor. Por meio delas, eu vi que, por mais que meu pai me impedisse, eu não deveria temê-lo. Ele estava nas mãos de Deus. Eu deveria pedir que Deus me concedesse coragem para passar por esse suplício. Depois, embora meu pai me desse o maior sermão, proibisse de contactar os irmãos e até verificasse meu celular, eu fazia o máximo para escapar de sua vigília. E com frequência, eu me escondia no banheiro, no porão ou no jardim para poder conversar com os irmãos.
Ah, certo. É só lendo mais das palavras de Deus que podemos ter a fé para resistir a essa opressão. Uhum, sim. Pouco depois começamos o treinamento como regadoras de recém-convertidos e assumimos deveres. Mas o número dos que precisavam ser regados aumentou, e acabei me comunicando e reunindo com eles em meu quarto todos os dias. Isso levantou as suspeitas de meu pai, e ele intensificou sua vigilância. Além de verificar meu celular, quando eu estava sozinha no quarto, ele entrava para ver o que eu estava fazendo. Também instalou câmeras de segurança na casa, e até fez com que meu irmão caçula me monitorasse em troca de presentes. Às vezes, eu não tinha escolha senão excluir tudo relacionado à igreja e meu dever no meu celular e sair do grupo de reuniões. Mas, no fim, meu pai me pegou praticando a minha fé. Naquele dia, ele bebeu de novo e começou a me repreender, e até blasfemou contra Deus. Eu não aguentei mais. E então eu disse: eu acredito no Deus verdadeiro, no Senhor Jesus retornado. Deus Todo-Poderoso expressou verdades para salvar a humanidade e nos livrar do pecado. Essa é minha oportunidade de alcançar salvação. Preciso praticar minha fé. Se continuar tentando me impedir de crer em Deus Todo-Poderoso, eu não terei escolha se não me mudar. Ah, como ele reagiu? Ele não disse nada e por um tempo, depois disso, ele raramente falou sobre minha fé e parou de tentar me oprimir. Achei que tudo tinha passado e nunca imaginei que isso fosse apenas a calmaria antes da tempestade. Um dia, quando eu acabei de iniciar uma reunião, minha irmã entrou e disse que nosso pai exigia ver meu celular. Mas eu não o dei a ele, sabendo que ele poderia quebrá-lo. Seu celular era importante para você. Sim. O celular era o único jeito de me conectar à igreja. E era o único meio para ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. E às pressas, contatei uma irmã da igreja e expliquei a situação. E pedi que os recém-convertidos que eu regava fossem redesignados a ela. Então, depois disso, escondi meu celular. Naquele dia, meu pai chamou nosso tio para nossa casa pedindo que ele nos impedisse de crer em Deus Todo-Poderoso. Eu não fazia ideia de que métodos ele usaria para nos oprimir. Então, as palavras de Deus me vieram à mente. Deus Todo-Poderoso diz: em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente, ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus. E o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Quando Deus opera, cuida de uma pessoa e olha para essa pessoa, e quando ele favorece e aprova essa pessoa, Satanás também segue logo atrás, tentando enganar a pessoa e levá-la ao prejuízo. Se Deus quer ganhar essa pessoa, Satanás fará tudo em seu poder para obstruir Deus, usando vários artifícios malignos para tentar, interromper e impedir a obra de Deus, com o intuito de atingir seu objetivo oculto. Qual é esse objetivo? Ele não quer que Deus ganhe ninguém. Ele quer ter posse daqueles que Deus quer ganhar. Quer controlá-los, comandá-los para que eles o adorem, para que se juntem a ele para cometer atos malignos e resistir a Deus. Não é esse o motivo sinistro de Satanás? Ao guerrear contra Deus e ficar andando atrás dele, o objetivo de Satanás é demolir toda a obra que Deus quer realizar, para ocupar e controlar aqueles a quem Deus quer ganhar.
para extinguir completamente aqueles a quem Deus quer ganhar. Se eles não são extintos, então eles se juntam às posses de Satanás para serem usados por ele. Esse é seu objetivo. Por meio das palavras de Deus, percebi que a opressão da minha fé pela família era o teste e a interrupção de Satanás. Satanás não queria que eu seguisse a Deus e fosse salva por ele. Por isso, ele usava a minha família para me obrigar a negar e trair a Deus. Essa era a trama de Satanás. Pensei em como Jó foi atacado por Satanás quando ele foi testado. Os seus bens foram destruídos, seus filhos morreram, e o seu corpo se cobriu de chagas. Apesar de tanto sofrimento, Jó foi capaz de dar testemunho de Deus e de humilhar Satanás. Eu sabia que deveria imitar Jó. Por mais que meu pai e meu tio me oprimissem, eu devia persistir em minha fé, em Deus Todo-Poderoso e humilhar Satanás. As palavras de Deus nos dão fé e força. Dão sim. Então o que o seu tio achou de sua fé em Deus Todo-Poderoso? Assim que ele entrou no nosso quarto, começou a nos exortar a desistir da nossa fé. Ele disse: "Você abandonou o Senhor Jesus e não vai à igreja. Isso é trair o Senhor." Eu respondi: "Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Deus." Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras e revelou verdades e mistérios, como o plano de gerenciamento de Deus, seus 3 estágios de obra e os mistérios dos nomes de Deus. Ele revelou a raiz da pecaminosidade da humanidade e a realidade de nossa corrupção por Satanás, mostrando-nos a senda para a salvação. Muitas pessoas reconhecem as palavras de Deus Todo-Poderoso como a verdade e a voz de Deus, e acolheram o retorno do Senhor. Como pode dizer que estamos traindo o Senhor acreditando em Deus Todo-Poderoso? Quando o Senhor Jesus veio para fazer a obra dele, muitos o seguiram. Você diria que eles traíram Deus Jeová? Só os que não ouvem a voz de Deus e não seguem o Senhor quando as pessoas dão um testemunho do retorno dele estão traindo o Senhor. Quando ouviu isso, meu tio se enfureceu. Ele disse: "Olhem só para ela. Ela nem deu ouvidos ao que eu disse e até tentou passar um sermão em mim. Ela está fazendo prosélitos e tentando me puxar para a igreja." E minha tia tentou me convencer. De forma bem irônica, ela sugeriu que eu me casasse e buscasse uma vida de família e trabalho estável, em vez de gastar o meu tempo fazendo prosélitos. Eu respondi: "Desde que me converti, li as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi muitas questões. Descobri o sentido da vida e qual é a busca mais significativa na vida. Enquanto pandemias, guerras e fomes se intensificam, o prazer e o lazer carnais podem garantir a nossa segurança ou nos proteger das calamidades? Só se aceitarmos a obra de Deus Todo-Poderoso e alcançarmos a verdade, poderemos ganhar a proteção de Deus contra as calamidades e entrar no reino dele. Esse é o único caminho para a salvação." Como eles reagiram à sua comunhão? Eles não disseram nada. Vendo minha postura implacável, eles chamaram meu avô e outro tio para me atacarem. Ter toda a sua família contra você deve ter sido um teste difícil. Foi. Pensei em como irmãos chineses são capazes de permanecer firmes diante de perseguição e perigo. Eu queria dar testemunho de Deus e humilhar Satanás igual a eles. E assim orei a Deus: "Ó Deus, não sei o que meu avô e os outros farão comigo daqui em diante. Por favor, enche-me com fé e força." Assim que meu avô chegou, ele começou a repreender a mim e a minha irmã. E segurou seu cinto e disse: "Se vocês não desistirem de sua fé em Deus Todo-Poderoso, vocês deixarão de ser minhas netas." Quando ouvi isso, eu pensei:
Jamais desistirei da minha fé em Deus Todo-Poderoso, mesmo que toda a minha família me abandone. O Senhor Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não é assustador sermos abandonados por pessoas, mas se formos por Deus, isso será o fim. Então, por mais que me impedissem, eu não negaria a Deus. Firme, eu disse. Eu reconheci Deus Todo-Poderoso como Deus verdadeiro. Não importa o que você diga, eu jamais desistirei da minha fé. Minha irmã também disse que não abandonaria a sua fé. Todos ficaram chocados com o que dissemos. Meu tio se enfureceu. Pegou meu celular e disse: com quem fala nesse celular todos os dias? Quem são? Como se chamam? Dê-me os números deles. Eu os denunciarei à polícia. E ordenou que eu destravasse o celular. Quando não reagi, ele se irritou e disse: parece que você é um caso perdido. Não quero ouvir nada que dizemos. Nós deveríamos mandá-la para um psiquiatra. Eles não entenderam por que você era tão firme. Pois é. Aos olhos deles, fé era só algum tipo de convicção religiosa. E eles achavam que pessoas que se despendem por Deus são anormais. Depois disso, outros membros da família se revezaram, repreendendo-me e censurando-me. Mas minha irmã e eu não vacilamos e até retrucamos. Então, ficaram cansados e foram para casa. Eles continuaram oprimindo você depois disso? Eles não pararam por aí. 2 dias depois, meu pai nos mostrou vários vídeos difamando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu os achei ofensivos, pois sabia que eram falsos e estavam caluniando a Igreja. Embora cresci em Deus Todo-Poderoso por pouco tempo, eu li suas palavras e entendi algo da verdade. Eu sabia como me libertar do pecado. E sabia quais coisas na vida eram as mais significativas a serem buscadas. E pratiquei ver as coisas pelas palavras de Deus. E ganhei algum discernimento do bem e do mal. Eu já tinha feito melhoras em algumas áreas. E minha fé em Deus Todo-Poderoso me beneficiou. Eu senti uma paz e estava convencida de que esse é o caminho verdadeiro, a senda em que Deus nos guiava. Assim, eu disse ao meu pai: você não investigou a nova obra de Deus e acredita em todos esses boatos na internet. São as mentiras do diabo. Eu acredito no Deus verdadeiro. Mas quando eu disse isso, meu pai me interrompeu e começou a me repreender. Mais tarde, meu tio começou a me pressionar, dizendo: Kiana, você é nossa família e nós a amamos muito. Estamos fazendo isso para o seu próprio bem. Você nos agradecerá mais tarde. Por favor, abandone essa igreja. Suas palavras me lembraram de como Satanás usou a esposa de Jó para atacá-lo. A esposa de Jó disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas Jó não obedeceu a ela. Ele a repreendeu por falar como fala uma mulher tola. Agora, eu estava sendo coagida por minha família. Eles diziam que faziam isso para o meu bem, mas queriam forçar-me a abandonar Deus Todo-Poderoso. Eu estava cansada de sua enganação e mentiras. Por isso eu fiquei sentada em silêncio e os ignorei. Havia tanto que eu queria lhes dizer, mas eu sabia que não me ouviriam. Vendo que eu não cedia às suas exigências, meu pai me bateu muito com o cinto no rosto e nas mãos, deixando minhas mãos ardendo e lágrimas escorrendo. No fim, confiscaram o meu celular e o da minha irmã, e perdemos nossa capacidade de contatar a igreja.
Depois disso, meu pai continuou a nos vigiar e nos proibiu de ler as palavras de Deus. Ele me seguia para que eu não ficasse sozinha. E até observava a expressão do meu rosto. Ele gritava se parecesse que eu estava pensando em algo. Nem ouse pensar nesse Deus. Ele até tentou controlar seus pensamentos. Você deve ter se sentido muito oprimida nesse ambiente. Sim. Lembrei-me destas palavras de Deus. Crentes e incrédulos não são compatíveis. Eles se opõem. Qualquer um que não acredite em Deus encarnado é demoníaco. E mais ainda, será destruído. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus? Senão os que resistem e que não acreditam em Deus. Deus expôs a substância dos incrédulos. Eu pensava que ninguém era mais próximo do que a família. Mas após ser oprimida por ela vez após vez e comparando isso com as palavras de Deus, vi quem realmente eram. A despeito de crerem no Senhor, eles não tinham desejo de buscar quando confrontados com o retorno do Senhor. Eles não ouviam a voz de Deus e não acolhiam o Senhor. E usavam todos os meios para impedir que aceitássemos Deus Todo-Poderoso, declamando todo tipo de condenação contra Ele. Eram pessoas que odiavam e resistiam a Deus. Visto que eram inimigos de Deus, eram meus inimigos. Eu não era igual a eles. Você ganhou discernimento por meio da opressão. Sim. Você deve ter se sentido fraca durante essa experiência, certo? Senti, sim. Apesar de ter ganhado algum discernimento de minha família, eu era monitorada. Não participava de reuniões. E nem podia conversar em particular sobre assuntos espirituais com a minha irmã. Assim, com o passar do tempo, comecei a me sentir fraca. Aí eu me lembrei das palavras de Deus. Não fique desanimado, não seja fraco, e eu esclarecerei as coisas a você. A estrada para o reino não é tão fácil. Nada é assim simples. Vocês querem que as bênçãos venham a vocês facilmente, não querem? Hoje, todos terão provações amargas para enfrentar. Sem tais provações, o coração amoroso que vocês têm por mim não se tornará mais forte, e vocês não terão um amor verdadeiro por mim. Mesmo se essas provações consistirem simplesmente de circunstâncias menores, todos devem passar por elas. Só a dificuldade das provações é que variará de uma pessoa para outra. As provações são uma bênção minha. E quantos de vocês vêm com frequência diante de mim e imploram de joelhos as minhas bênçãos? Crianças tolas. Sempre pensam que umas poucas palavras auspiciosas contam como minha bênção. Porém, não reconhecem que o amargor é uma das minhas bênçãos. Aqueles que compartilham do meu amargor certamente compartilharão da minha doçura. Essa é a minha promessa e a minha bênção para vocês. As palavras de Deus me encheram de calor e senti que Ele estava perto de mim. Deus entendia o que eu estava pensando e sofrendo e usou suas palavras para me consolar. Eu sabia porque entrar no reino dos céus era tão árduo e o caminho verdadeiro era sempre perseguido e rejeitado. Era porque Satanás governa sobre este mundo e ele não permite que Deus venha para expressar a verdade e salvar a humanidade, nem que as pessoas sigam e acreditem em Deus. Como resultado, as pessoas que fazem isso são perseguidas. Na Era da Graça, muitos foram perseguidos e até martirizados por causa da sua crença no Senhor Jesus. Agora, na Era do Reino, Deus encarnou de novo para salvar a humanidade. Na China, muitos crentes em Deus Todo-Poderoso foram presos e torturados pelo Partido Comunista Chinês. Mas eles continuam firmes em sua crença em Deus e dão testemunho dele.
confrontada com essa perseguição por minha crença em Deus, era uma honra incrível para mim dar testemunho de Deus diante de Satanás. Eu enfrentava algumas dificuldades, mas isso tinha as boas intenções de Deus. Eu carecia de fé e não conseguia enxergar a trama de Satanás. Assim, Deus usou a obstrução por minha família para me ensinar a confiar nele e ganhar discernimento. Essa situação me ajudou a entender a verdade e a crescer em estatura. Após perceber as intenções de Deus, eu me senti mais à vontade e menos ansiosa. E decidi confiar em Deus nessa experiência. Contanto que Deus estivesse do meu lado, não importava quem me impedisse. Com as palavras de Deus como seu guia nessa opressão, você se tornou cada vez mais firme em sua fé. Sim, graças a Deus. Naquele tempo, minha família nos oprimiu continuamente. Não líamos as palavras de Deus. E eu me sentia tão mal que eu até pensei em fugir. A meu ver, fugir era a única saída. Se eu saísse de casa, eu poderia praticar a fé. Mas todas as vias de fuga estavam bloqueadas. Meu pai estava sempre em casa e eu não sabia como escapar dele. Outros membros da família também me monitoravam e eu não tinha dinheiro e não sabia para onde ir. Eu temia que, se fugisse, meu pai chamasse a polícia contra os irmãos. Eu estava muito deprimida e chorava sempre e não queria que me vissem assim. Naquele tempo, eu vivia em medo constante. Quando orava no meu quarto, eu sempre temia que meu pai entrasse, que ele derrubasse a porta e gritasse comigo, e que ele nos espancasse. Eu não fazia ideia de até quando aquilo continuaria. Pensando em como meus irmãos podiam se reunir regularmente e cumprir seus deveres, enquanto eu não tinha essa oportunidade, eu tive inveja deles. E assim orei a Deus. Deus, está sendo difícil praticar a fé em casa. Quero sair de casa para que eu possa cumprir meu dever. Abre uma senda para mim. Um dia, por fim, consegui fugir da família toda e vi as palavras de Deus no meu celular. Deus Todo-Poderoso diz: enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importa quanto fosse testado, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus, o que ele exige da humanidade, em resumo, é sua fé e seu amor por ele. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas, e elas não podem vê-la, não podem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu, e sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido de você é ter fé e assumir uma posição firme e dar testemunho. Quando Jó chegou a esse ponto,
Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Sem fé, ele não pode fazer isso. Se lhe acontecem muitas coisas que não se alinham com suas noções, mas você ainda é capaz de deixá-las de lado e ganhar conhecimento das ações de Deus a partir dessas coisas, e se em meio aos refinamentos você revela o amor a Deus de coração, então isso é dar testemunho. Se seu lar é pacífico, você desfruta os confortos da carne, ninguém o está perseguindo, seus irmãos e irmãs na igreja obedecem a você, você consegue mostrar que ama a Deus de coração? Essa situação pode refinar você? Somente através do refinamento é que seu amor por Deus pode ser demonstrado. E é somente por meio da ocorrência de coisas que não se alinham com suas noções que você pode ser aperfeiçoado. Com o serviço de muitas coisas contrárias e negativas, e pelo emprego de todo tipo das manifestações de Satanás, suas ações, acusações, perturbações e enganos, Deus lhe mostra claramente a horrenda face de Satanás e, portanto, aperfeiçoa a sua habilidade de distinguir Satanás, para que você possa odiar Satanás e abandoná-lo. Amém. Que palavras maravilhosas. Sim. Por meio desta leitura, eu percebi a intenção dele. E vi que, em nossa fé, devemos passar por refinamentos. E só por meio deles podemos alcançar fé verdadeira em Deus. Tomem a história de Jó. Quando ele passou por uma provação e permaneceu firme em seu testemunho, sua fé aumentou e Satanás afastou-se humilhado. Eu devia tomar Jó como exemplo e permanecer firme nessa provação. Mas eu demonstrei que eu carecia muito de fé. Quando eu me reunia regularmente num ambiente pacífico, minha fé era forte. E eu disse, não importa o que aconteça, eu jamais culparei Deus. Mas quando fui oprimida pela minha família e trancada na jaula da minha casa sem nenhuma liberdade, eu fiquei negativa e fraca. Eu não abandonei minha fé em Deus, mas me queixava o tempo todo. E sempre queria evitar a adversidade, buscando uma forma de adoração confortável. Isso mostrava que minha natureza era a de trair a Deus. Eu pensei na firmeza de Jó. Quando Satanás o testou e atacou, ele nunca se queixou de Deus, nunca fez nenhuma exigência irracional a Deus. Nem questionou Deus por permitir que isso acontecesse com ele. Jó se submetia e reverenciava a Deus. Mas eu não. Eu percebi que Deus estava usando aquela situação para me testar e aperfeiçoar minha fé. Se eu quisesse praticar a fé em tranquilidade, evitar situações que ele criava e não aprendesse com elas, eu acabaria de mãos vazias. Ocorreu-me que, a despeito de ter sofrido um pouco, Deus sempre esteve do meu lado para me guiar. Quando fiquei fraca, as palavras de Deus me consolaram e encorajaram. Como eu podia me queixar de Deus? Eu carecia de consciência. Eu costumava invejar os irmãos que não eram oprimidos pela sua família. Mas pensando nisso agora, quem acaba ganhando mais? Quem ganha mais? Quem vive tranquila na graça ou quem vive opressão e adversidade? A resposta era óbvia. Tudo está ao alcance de Deus e está sob sua orquestração. E Deus não faz obra insignificante. Só Deus sabe quais situações serão melhores para o progresso da minha vida. Eu não sei disso.
Por isso eu deveria me submeter e buscar. Quando entendemos as intenções de Deus, somos capazes de nos submeter e ver que tudo o que Deus faz é bom. Sim. E como você participou das reuniões depois disso? Deus abriu uma senda para mim. Ah, Pouco depois, meu pai encontrou um emprego e começou a sair muito. Naquele tempo, minha irmã e eu pudemos comunicar as palavras de Deus em segurança. Quanto às câmeras de segurança instaladas por meu pai, elas não só não nos prejudicaram, elas ajudaram a nos proteger. Pois quando meu pai voltava para casa, nós o víamos graças às câmeras e parávamos a reunião. Quando ele saía, nós continuávamos. ah, Quando meu pai estava em casa, nós não participávamos das reuniões. Então perguntávamos se podíamos ir a uma loja. E aproveitávamos para nos comunicarmos ao ar livre no parque. isso é ótimo. Em 2022, fui designada a continuar regando os recém-convertidos. E mais tarde, eu me tornei supervisora. Continuei cumprindo meu dever até em meio à opressão do meu pai. Essa experiência lhe deu cada vez mais fé em Deus. Experimentei as palavras de Deus, contemplei sua onipotência e ganhei fé nele. Aprendi a confiar em Deus e pratiquei ler as palavras de Deus para resolver meus problemas. Também ganhei discernimento daqueles membros da família que não creem e aprendi a lidar com eles. Eu nunca teria aprendido nada disso vivendo em tranquilidade. A obra de Deus é tão maravilhosa e prática. Agradeço a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus.